Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash Tarde Fria aqui em São Paulo. Desejo um ótimo pregão a todos. Deixo o meu carinho, abraço e amizade. Top Traders, a casa do investidor. Tempo nublado, 21 graus. É uma honra poder gravar esse programa. O trabalho é uma dádiva. E eu fico muito honrado em poder contribuir, pessoal. E eu peço que vocês se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, atuem na área de comentários, me coloquem para trabalhar. Antes de eu prestigiar nossos queridos alunos e alunas, eu vou falar o racional do YouTube. Bye, bye, bye. Compra, compra, compra. Ontem fomos bem nos trabalhos que fizemos em todas as redes sociais, Telegram, Instagram e YouTube. E eu entendo que vai sair dessa região de 120,975 e vai buscar a máxima do dia até o fechamento. Eu não vou dizer que vai arrebentar com a máxima, que vai lá para o 123, mas deve até renovar de leve. Isso aqui é praticamente uma ideia de mastro bandeira, né? Então, nós temos um pregão positivo, ok? Maravilha. Então vamos lá. Eu vou falar do Ibov a seguir. Vou colocar aqui o gráfico diário. Movimento fantástico, muito técnico. Algumas situações de mercado eu guardo para dar aulas posteriormente, fazer um histórico, né? Trabalhar como exemplo. Nesse caso é fantástico, houve um movimento muito forte, corrigiu, nem chegou a tocar a retração de 38.2, ou 0,382, que está aqui, seria 115.810, se aproximou da média de 21, quase tocou, e agora tem uma simetria em V com alvo no 120.518 para a semana que vem, onde deve acionar, né, renovar a máxima acionando o pivô de alta. Provavelmente a gente vai fechar mais uma semana de forma positiva, mesmo que seja leve. Nesse momento estaria subindo 0,13. O que é interessante comentarmos sobre o gráfico semanal, respeitou a média de 5. Então aquela teoria que eu coloquei no Instagram, acho que foi na terça-feira, né? Que respeitaria a média de 5 no semanal e a de 21 no diário, ela se faz material. Né, isso traz um otimismo muito grande. Ah, professor, mas está todo mundo falando que vai cair, as corretoras, as assets, influencers, o meu amigo que opera há 30 anos na bolsa, a gente pensa diferente. Essa é a grande questão. Nós somos antagonistas quase sempre. Uma outra vez entendemos o mercado dentro do consenso, mas dessa vez novamente estamos na contramão. Vou tomar aqui um golinho do meu TNT de tangerina. Ibova 11. Bova 11. Operando na parte alta do candle de ontem. Tudo certo. Pivô deve ser acionado a 116,78 na semana que vem, quando eu trago aqui para o semanal. Teste da média de 5, cravado. Isso é muito importante, quer dizer, veio no ponto mínimo de correção e respeitou. E aí a gente tem o Ibovespa em dólares, né? Bolsa muito barata para os estrangeiros. Estão mega comprados no mês de junho. Então o Ibovespa em dólares também tende a renovar máximas na próxima semana, simetria em V. Assim sendo, eu vou prestigiar nossos amigos aqui no YouTube. Amigos e amigas, e comentem, isso é muito importante. Sua dúvida pode ser a dúvida de um colega. E assim vamos seguindo. Patrícia Takai, professor, estou otimista. Minha carteira bateu 13% acima do Ibov, que maravilha. Para mim é uma alegria diante de tanta resiliência. Mérito meu e seu. Perfeito, seguindo firme no objetivo, gratidão. Eu fico honrado e muito feliz e motivado. Você está de parabéns. Sempre aí conosco, apoiando, isso é muito importante.
Querido amigo Eduardo Fraga, como sempre, passando para deixar uma boa tarde e bons negócios. A gente agradece, é muito importante, energia positiva. E Zé Carlos Oliveira, like 10, sempre conosco. 10 é a camisa do Pelé. Eu, quando jogava com a 9. Meu filho gostava de jogar com a 10. Meu filho jogou na base do Corinthians muitos anos. Meu filho jogou com o Lucas Piton, por exemplo, que hoje é lateral do Vasco da Gama. Do Queiroz, que vai... Foi agora, né? Vai pro Zenit. Deve estar na Rússia já. Do Queiroz joga muita bola. Do Queiroz foi praticamente de graça pro Zenit. Nosso querido amigo disse o seguinte: qual setor acredita que vai avançar no segundo semestre? Desde já agradeço. Ótima pergunta, querido. Vamos fazer os astros, que são aqueles... Eu faço Small 11 e depois os 5 setores. Small 11... Eu acredito que avance, porque as small caps ainda estão descontadas. O small 11 está pendurado numa LTB. Se rompida, coloca o small 11 no território comprador. Então as small caps em geral, ou small 11, eu acredito que vai subir e que semana que vem romperá um pivô a 111,41. Um setor, Zé Carlos, que deve continuar subindo também é o IFNC. Todos, né? Mas o setor financeiro em especial, a gente tem BPAC, tem Bradesco, prestes aqui a formar um pivô. O setor imobiliário também. Né? O Imob já está rompendo as máximas recentes. O único que ainda patina é o de materiais. Né? O de materiais depende muito da questão chinesa, das commodities. Commodities em alta ajudam na queda do dólar. Então o único que ainda não está alinhado é o IMAT. O setor de frigoríficos podem ser uma promessa. Ou uma realidade, né? Promessas já são. Então, prestes a romper aqui a máxima recente de índice de energia e consumo. Varejo em geral, quero, Gemat. Renner, C&A, nós não temos em carteira, mas Renner sim. O índice de consumo, quando a gente olha o índice de consumo com esse grau de maturidade, passa otimismo. Se bobear hoje, rompe o 3.212,85. Né, quer dizer, é um novo pivô, descansou aqui algumas semanas e aí testou a média de 21, respeitou o topo anterior pro alto e avante. Ok? Maravilha! César Paulo, torcedor do Fluminense, vou torcer para o Fluminense na Libertadores. Eu torço pelo ser humano, né? Como eu gosto muito do Fernando Diniz, eu vou torcer para o Fluminense na Libertadores. E podem apostar, Corinthians vai chegar entre os 7 primeiros no Campeonato Brasileiro. Vocês vão dar risada agora, mas depois vão me dar razão. Vai chegar em 6º ou 7º, vai ganhar a Copa do Brasil e vai ganhar a Sul-Americana. Podem escrever e me cobrar depois. Então, o que nosso amigo diz ali? Comandante, ele pede para analisar o MIS Porto Belo e JHSF agora, querido. Corinthians será campeão da Sul-Americana e também da Copa do Brasil. Podem escrever. Unipar, situação de compra, iminência de acionamento de pivô, 80,49. Respeitou a média de 21. PTBL3. Porto Belo. Daqui é uma mamata, né? Ativo para comprar nesse valor, vender a 10 daqui a algumas semanas, na minha visão. Fundos mais altos que o anterior, respeitou o topo anterior de todo modo, foi um pouco abaixo, voltou. Então tá madura aqui, fora da banda, dentro da banda, martelo, padrão penetrante, arame, tudo misturado aqui, rompimento falso de 6,60, que é a mínima do dia 1º de junho. E JHSF, a gente tem Cury. Ó, setor imobiliário que nós temos em carteira. Cury. Eu tive... Não é que eu tive uma discussão, mas eu tive uma troca de e-mails com o aluno. Ele querendo dizer que eu tenho que vender Cury. Cara, eu tenho dinheiro, com todo respeito, eu tenho dinheiro de um bom apartamento em Cury. Ah, você falou que Cury é 15. Porra, mas aí eu não posso ficar no ativo? Onde tá? Tem um contrato, uma... Em nenhum momento eu falei, olha, invariavelmente, eu falei que Cury é 15.
Foi a 15, rompeu, eu tô no trade. Eu tenho dinheiro de um imóvel bom em Cury. Se ela subir 10%, cara, é uma bola. Pra mim faz diferença. Aí eu vou deixar de surfar o movimento, porque eu falei lá atrás que Cury é 15. Legal. O problema é se eu falasse que Cury é 15 e tivesse vendido a 12. Aí eu não teria palavra, mas é 15, mas nada impede de vender a 17, a 18. É o caso da Via Varejo, quando a gente comprou a R$3 para vender a 10. Teoricamente, um objetivo primário, a gente vendeu a 16 e pouco. Aí eu ia deixar de ganhar o dinheiro que faz diferença para os meus filhos, para os meus negócios, para Top Traders funcionar, porque a gente lança 1, 2 vezes por ano. Top Traders tem funcionários, tem sede física, tem softwares, tem o dia a dia, tem equipamento. Né? Então a gente vai seguir com Cury, eu não vou zerar. É só o que faltava, né? Mas isso eu acho que faz para induzir a gente ao erro, não é possível, né? Lembra quando eu falava que MRV iria dobrar, o pessoal dava risada? Ó, tá aí. Ela saiu de 6, está quase 12. E tem espaço ainda para subir. A gente não vai sair, a gente vai manter. Dá para traçar aqui na MRV. Tá prestes a romper uma LTB importante. Isso aqui é o mastro bandeira. Ó. É uma variação de mastro bandeira. Ok? E tem o JHSF. Que o nosso querido amigo pediu, o JHSF 3. Topos e fundos ascendentes. Rumo aos R$7. Essa região. 704. Ok? Ah, mas tem um ombro, cabeça a ombro, árvores e floresta. Tem que olhar o contexto. Eu vou aproveitar, vou fazer carteira desafios. Então, obrigado Zé Carlos, Eduardo, Patrícia e César que enobrecem dessa forma a nossa gravação. Então, fazer carteira desafios. A Mer, mais do mesmo. O ativo está morto. A gente procura uma alternativa no momento oportuno. Bradesco é uma piada, né? A R$16. Respeitou o topo anterior, veio um pouco abaixo, aí voltou. Bradesco é ativo para R$20 no curto prazo. BPAC é ouro. Né? BPAC é aquela típica ação de guarda, topos e fundos ascendentes, ó, rompendo o máximo a 31,15. Dá gosto, né, de ter um ativo como o BPAC em carteira. Eu sou fã do André Esteves. Né? O caso de BTG ele é tão fantástico quanto o de XP, que é uma ação que nós temos na carteira internacional. Né? Tão ou mais fantástico. Né? Que tem espaço para subir também esse XP, talvez a R$30. Aí nós temos Cury, que eu já estudei, e tem Dexco. Dexco ela mostra resiliência milimetricamente testando o topo anterior e média de 21, situação de compra. E Gerdau, o preço médio em Gerdau, ele tem que descontar dividendos, tudo. Segunda-feira eu trago aqui o preço médio em Gerdau, eu tenho calculado, eu coloquei numa planilha. Eu tenho o preço médio atualizado de todos os ativos, descontando dividendos. Eu fiz há alguns dias atrás. E, cara, Gerdau é um caso parecido com Vale, né? Eu não sei se ela vai disparar e tal, mas a gente... Gerdau, no caso, a gente está no lucro, Vale não. Mas o ativo muito lento, né, nas suas movimentações, enfim. Local Web é uma correção que gera oportunidade, deve renovar as máximas recentes. Mater Dei é ouro. Topos e fundos ascendentes, não tem... Ó, vi aqui no topo anterior, respeitou, MRV já observamos. E positivo é uma ação que tem um mastro bandeira, aqui desenhado e deve disparar. A mesma coisa a Viva. Então, por exemplo, Vivara... Eu falava lá embaixo, né? Uma empresa fantástica, rompeu o triângulo. Ela tem uma tripla resistência, 28,41, 28,17, próxima parada é 32,62 e depois R$34. Então, essa é a carteira desafios.
E eu vou fazer a carteira Fly USA também, vou fazer as duas. Desafios e Fly USA. Então aqui a ação que a gente tem é Apple, acabou de atingir 1 trilhão de valor de mercado, quer dizer, rompeu uma LTB importante, continua subindo sem sinal de topo. Né? Aqui a gente olha o gráfico semanal, a AMD. Vou trazer aqui para o gráfico diário. A AMD fechou o gap, então oportunidade de compra dentro de uma tendência de alta. Caterpillar, esse movimento ele é muito interessante, extremamente técnico, por quê? O ativo vem numa região de topo anterior e aqui deixa um doji, é uma Morningstar típica. Então a tendência é cumprir a simetria em V, romper 250 com 89. Então carteira Fly USA indo muito bem. Aqui eu estou olhando aqui um mini índice, eu já volto lá para falar de um racional. Então, Deere & Company é isso. Topo anterior, também Morningstar. É um mastro-bandeira, o desenho, portanto, compra. O GM veio na média, topo anterior está acionando hoje um pivô no rompimento de 38,25. Os bancos americanos devem subir fortemente porque passaram com louvor no teste de estresse, rompendo 1,4397, acionando o pivô para o alto e avante. Mercado Livre, situação de compra. Mercado Livre, talvez ela não vá nos patamares que a gente acreditava lá atrás. O ativo entrou numa vibe lateral aqui, como diz a molecada, né? Mas ele deve retornar nas máximas recentes. 1,365, então vale até para guerrilha, acho que é uma operação interessante. MME é um dos problemas do portfólio, talvez o único problema de fato, mas tem um ombro cabeção invertido meio velado, aqui uma simetria favorável à compra. Tesla tem muito potencial, semana que vem o caminho mais provável é o rompimento de 27699. Então Tesla, ela rompeu aqui um alargamento, tem amplo espaço para subir. Eu gosto sempre de deixar no gráfico aquilo que é realmente essencial, porque a nossa atenção, né, ela acaba dispersando se não for dessa forma. E ela rompeu uma LTB importante. E tem um ombro cabeção invertido também velado. Então a minha visão é de otimismo, excelente potencial. E nós temos X, que é a United Steel Corporation. Acabou de acionar um pivô no rompimento de 24,34, máximo do dia 24. Caminha, né, opera na direção dos R$27. Situação de compra também. E XP eu comentei, XP é um caso fantástico de turnaround. E, queridos, a gente está no mês, né, nos últimos 3 meses, 20,39, depois maio, 23,51 e agora 34,28 e assim deve seguir. Nós estamos no último dia da semana, do mês, do trimestre e do semestre, então promete o mês de julho para todos nós. O mês de julho vai ser o mês dos 126 mil pontos no mercado à vista, 127.590 no mercado futuro, desafio do voo de 9 mil pontos da Águia. Bom, eu falei dos astros aqui, então agora vamos abordar a Bolsa do Japão, perto da sua máxima em 30 anos, sem mais. Bolsa de Xangai, ela acionou um pequeno pivô ao romper 3196.5, deve caminhar rumo a 3.270. Eu tenho um aluno que ontem me falou, né, que opera uma ETF, que está ligado à Bolsa de Xangai, que estava comprando, daí ele comentou que concorda com aquela minha teoria, que boa parte do crescimento vai ser baseado no consumo. Ele até levou lá o banco em conjunto. Aí falou de várias teorias minhas, o cara falou, porra, mas quem é esse... O pessoal de lá falou, mas quem é esse cara, né?
né, meu professor, tal, mas o cara opera para qual banco, tal, para... Não, ele opera para ele, tem um grupo de alunos, os caras, pô, mas isso não existe, o cara tem a mentalidade... Isso ele me dizendo, né, de quem está interno aqui, do lado diferente aqui da força. Ele falou, mas ele faz porque tem amor pelo trabalho, pelos alunos e é isso aí, eu sou aluno dele desde 2008. Eu fico orgulhoso porque é alguém bem sucedido que tem esse carinho por mim. E isso é uma honra muito grande, né? Pô, mas traz o cara aqui. Não, ele mora no Brasil. Hoje ele opera... eles moram, né, em Chicago, mas operam várias bolsas. E aí ele falou, ele disse que provavelmente no ano que vem aqui para os Estados Unidos e me convidaram já para visitar, como eu fiz em várias corretoras aqui no Brasil também, né? Operava bem, o pessoal Suzabal Securities, na época que eu operava por lá, na época do Saxo Bank. Mas isso aí é fase, né? Então quando a fase tá boa, é assim, quando passa por dificuldades, não é assim, e aí a vida vai seguindo. Da parte dos alunos, sim, mas não das instituições. Mas isso me deixa muito feliz. No caso do minério de ferro, interessante que preserve 107,30 como suporte. A gente conhece esse padrão, né, pessoal? Estica, parece que vai cair tal balança, a hora que a gente vê sobe, porque o movimento anterior ele tem aqui peso, importância, né? Tem compradores dispostos a defender. Ontem nós comentávamos, né, que o petróleo ele tem 1, 2, 3, 4 toques e que subiria rumo a essa LTB. Aqui é um divisor de águas entre a compra e a venda. E o caso da NYMEX, do petróleo negociado na NYSE é parecido. Tem 1, 2, 3 toques e vem aqui também numa LTB decisiva e importante. Títulos americanos de 10 anos. Rompeu a LTB e voltou, tem uma estrela cadente. Eu vou apagar também esses estudos para não ficar nada poluído aqui no gráfico. Então, estamos diante de um rompimento falso? Talvez. Bolsas americanas fortes, o índice Nasdaq tocou média de 21, vai subindo, movimento adiantado por nós, projetado, natural. Mesma ideia do S&P, que eu até circulei quando eu fiz o estudo mais cedo Reader, lá no Telegram, parece aí uma ilha de reversão, né? Apesar de estar numa região de topo, a gente sabe de tudo isso, mas passa aí por uma ideia de ilha. E o Dow Jones seria um gap de fuga, também aqui uma ilha? Eis a questão. Não é eis a questão. Tá vendo aqui, ó, circulando? Tem gap dos dois lados. Movimento fantástico. O VIX em queda fortalece a nossa ideia de alta a curto prazo. O BZQ, o dólar contra uma cesta de moedas, volta a ceder abaixo da média de 5. Aí temos o EWZ, só para eu não deixar de dar o meu palpite, domingo 11 horas, vou almoçar na casa do meu primo Zé Roberto, minha tia, irmã do meu saudoso pai, estará presente. Meu palpite, um grande abraço à galera de Bragança Paulista. Eu atendi Bragança, Atibaia no meu último ano na indústria, Piracaia, Bom Jesus dos Perdões, toda aquela região. Acho o Juninho Capixaba um ótimo jogador, pena que não deu certo no Corinthians, gosto muito do futebol dele. O Red Bull tem um bom time, então acho que vai ser um jogo equilibrado, mas no final das contas, Corinthians 6, Red Bull 0. Ok? Maravilha. 6-0, 5-0 por aí. Não vai fugir disso. Então, Bolsa do Reino Unido reagindo, rompimento falso. Deve testar a CLTB na próxima semana, é o caminho mais provável. Paris cumpre a simetria em V. A parte boa da coisa aqui é que nós temos um canal que teve sua linha inferior respeitada. Isso deve dar, digamos assim, continuidade ao processo de alta, sustentação. Índice DAX na Alemanha, uma barra diferente, forte, mais ampla do que a média. Há muitos pregões não havia uma barra dessa magnitude. Sinal de força e uma das boas novas de hoje
MME, que mede fluxo para mercados emergentes, equilibrando aqui, negando, neutralizando o candle da véspera. Ok, eu fui checar aqui um negócio, engasgou aqui, mas já volta. O TradingView tem muitas vantagens, mas é um programa, ele não é um programa que você instala e abre, e ele carrega, né? Ele fica, é um link, então de vez em quando engasga um pouco. DXY em queda ajuda na baixa do dólar aqui no Brasil. Não sustentou acima da média. Na verdade, está testando a média de 21, não sustentou acima da máxima do dia 23, né? Foi e voltou. Esse ponto seria 103,166. Ibovespa em dólares, BOVA 11, BOV nós já vimos. Abordemos então, queridos, o milho. O milho novamente ele dá sinal de fundo. Vamos ver se dessa vez vai. Ontem caiu muito forte, né, na Cbolt, enfim, uma operação meio amalucada aqui nesse gráfico, enfim. Teve a mudança aqui do N23 para o U23, por isso que eu acho que tem esse gap aqui, tá errada essa configuração. O DI no Brasil praticamente precifica 50 pontos base. Na minha visão, pessoal, as próximas 4 reuniões são 4 no ano, 0,5% em cada uma, vai cair de 13,75 para 11,75 a Selic ao final do ano. E hoje nós rolamos o dólar. Agora nosso foco está no WDO Q de queijo 23, né? Então nós transferimos a expectativa de queda para o Q de queijo 23. Deu uma diferença de 24 pontos na minha rolagem. Então, nosso preço médio agora tá, eu tô com 110 mil. Às vezes, né, o aluno vai falar, poxa, professor, mas o preço médio tá um pouquinho diferente do seu. Pessoal, normal, a gente não rola no mesmo minuto, naquele mesmo instante, então o meu preço médio tá 5, tava 5,466 mais 24, 5,490. Vamos colocar menos 750. Nosso alvo, ano passado foram 600 pontos, o recorde, né? Nosso alvo, 4,740. Ok? Para fazer 750 pontos na operação. Então esse é o alvo. Vamos ver se a gente atinge 5,740, tá definido. E o mini índice testou a média de 21, respeitou, não tem esse gap, ainda não foi corrigido no TradingView. Esse é o gráfico certo. Por isso você tem que ter 2 ou 3 plataformas. Tem plataformas baratas, algumas até gratuitas. Então esse é o gráfico correto. Não tem esse gap, né? Então a tendência é que busque algo perto de 123 mil pontos na semana que vem. Esse é o caminho. Hoje se aproximou do 122. 121, 550, agora são meio-dia e 41. Eu acredito sim que busque algo perto da máxima do dia, 121 e 500. Tá exatamente no ponto que a gente começou a gravação, né? Enfim. Então seriam aí uns 600 pontos até o fim do pregão, acho que busca. Tem potencial para isso, tem fundamento, tem punch, tem volatilidade. Ok? Então tá entregue. As outras 4 carteiras, Internacional, Nacional, Pocket, Fly USA, entre hoje e domingo entregarei as 4 no Telegram. Forte abraço a todos, que Deus ilumine a todos nós, muito grato pela sua atenção.